Olá, eu fiz uma live semana passada com Trajano Ferrari que a gente falou sobre como construir conteúdos infinitos para as redes sociais. E é disso que eu vou tratar nessa aula de hoje. Mas antes eu queria que você curtisse aqui o vídeo, compartilhasse com pessoas que você acha que precisam conhecer mais sobre esse assunto e também seguisse o nosso canal, que ajuda a gente a divulgar os conteúdos que são relevantes para você, tá? Então, olha, boa aula. É muito importante que você preste atenção, é uma aula um pouco longa, mas é importante que você siga até o final, porque vão ter dicas incríveis aqui. Valeu, até lá, tchau. Bem, então vamos falar aqui sobre a aula de hoje. Eu preparei uma coisa chamada paleta de conteúdos, porque eu percebi que a grande dor de quem tem que produzir conteúdo para as redes sociais com o intuito de transformar as suas redes sociais numa maneira de ganhar dinheiro, de fazer negócio, de vender o seu serviço ou vender o seu produto, você seja PT e aí você quer aumentar a sua carteira de alunos, ou você sendo um profissional de marketing e quer trazer para você clientes que você possa atender, você tem que produzir conteúdos e numa constância e consistência grande para que você ganhe relevância nas redes sociais, né? E, no mínimo, você tem que produzir um conteúdo por dia. 5 conteúdos por dia, por semana, de segunda a sexta-feira, quiçá sábado e domingo, que eu chamo lifestyle, né? Que é aquele conteúdo que você está relaxando, mas você tira uma foto de onde você está e você mostra a sua vida também, né? Que é o lifestyle. Então, é produzir conteúdo todo dia. Agora, como é que você faz isso? Eu que vim da publicidade tradicional, em que a gente fazia anúncio de jornal, a gente fazia comercial para TV. Você tinha um tempo para fazer isso. Você não fazia pá. Depois que a gente começou a trabalhar com marketing digital para empresas, a gente começou a ter que fazer conteúdo todo dia. E como é que se faz isso? Então, eu desenvolvi um método, né, que se você aplica esse método passo a passo, vai te facilitar muito a fazer esses conteúdos e você vai poder fazer conteúdos infinitos. Ou seja, você vai ter tema e você vai entender como se faz esses conteúdos para você fazer conteúdo todo dia. Eu tenho a minha forma de preparar conteúdos, né? Geralmente, o mais indicado é que você escolha um dia na semana e um horário e que você tenha algum tempo disponível, algumas horas, para que você possa se dedicar a fazer os conteúdos da próxima semana, tá? Exato. Eu também faço. Eu também faço por semana, viu, Luiz? Sim. Eu faço semanal. Por exemplo, vou falar não vou falar das empresas que eu faço a gestão, mas vou falar do meu conteúdo pessoal. Eu normalmente faço no sábado e no domingo. E aí eu já... Exatamente. Por quê? Eu já cumpri, porque assim, isso até serve para aquela pessoa que dá desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, como é que eu vou desenvolver o produto que eu quero? Eu não tenho tempo. Tempo a gente constrói. Por exemplo, eu trabalho para algumas empresas, mas sábado e domingo eu tenho meu horário de folga, meu horário disponível. E aí eu vou cuidar do meu perfil pessoal, do perfil profissional do Trajano, vamos dizer assim, não das empresas que eu faço parte. E aí eu aproveito o sábado, aproveito o domingo, para poder já deixar tudo programado, para daí ficar tranquilo e só fazer a manutenção da interação ao longo da semana. Então, acho que essa é uma dica bacana, ou seja, escolhe um dia e já deixa tudo preparado e fica mais fácil e você tira aquele peso das costas da consciência, né? Então, o importante é você ter uma rotina, tá? Você ter uma rotina. Eu já trabalho um pouco diferente. Porque eu tenho uma equipe no Brasil, a gente tem, apesar de eu morar aqui em Portugal, a gente continua com a empresa no Brasil e eu tenho a equipe trabalhando no Brasil e a gente atende os clientes. E assim, a conta do marketing digital não é para todos, ela é um cliente também. Então, ela entra dentro de uma grade de trabalhos. Eu tenho uma pessoa específica que faz o layout e tal, e eu
eu é que faço os copies, porque está mais ligado a mim, eu tenho redatores na empresa, mas esse trabalho da página, do canal, sou eu mesmo que faço, porque é muito mais pessoal e eu gosto de dar esse tom. E eu produzo gente, assim... deixa eu só te interromper. Gente, que o que ele, talvez, eu não sei qual é o grau de entendimento de todo mundo, quando o Ulisses está falando copy, ele está falando do copyright, ou seja, do texto. Tudo que você vê na rede social escrito é copy, é texto. Ok? Só para você falar o que é o troço que ele está falando aí. Ou seja, quando a gente fala copy. Desculpa, porque às vezes vamos embora, mas vamos embora, e é isso mesmo. Eu vou falando, vamos, siga em frente. E é bom explicar, é o texto. Claro. Copy é o texto. Sim. E a imagem é o layout, né? O layout é a imagem. Então, as postagens são formadas por imagem e texto, né? O layout e o copy. Bem, então, como eu estava falando, eu já trabalho um pouco diferente. Eu não escolho um dia certo. Sabe, praticamente eu não faço. Só se eu tiver uma sacada, eu tiver uma ideia, bateu aquela coisa, eu vou lá, escrevo. Geralmente eu escrevo no meu bloco de notas mesmo, depois eu passo para um sistema que a gente tem, os textos e faz a revisão e tal. Mas eu procuro fazer assim, uma hora que eu estou inspirado, todo dia eu produzo. Eu produzo todo dia. Então, às vezes, eu chego no final da semana, eu produzi 20 semanas. Então, eu não fico fazendo uma semana só. Ou então, eu chego no final da semana, fiz 3 posts da semana seguinte. Mas eu faço. Todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu sei que quando começar a semana seguinte, eu vou ter que postar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pelo menos. Sábado e domingo é o lifestyle que eu falei. Bem, então, como é que a gente consegue produzir esse volume enorme de conteúdo, né, de postagem, sem ficar sendo repetitivo e sendo interessante, porque não adianta você postar, fazer posts aleatórios, colocar coisas que não tem nada a ver. Tipo assim, porque o robô tirou uma foto de Marte, você vai lá, pega a foto de Marte e pega a foto do robô e posta, porque é novidade. Mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu conteúdo. Então, você tem que fugir disso. É melhor até você não postar nada do que você postar um conteúdo aleatório. Né? E por que você o que dá para fazer nesse caso eu consegui pegar o trend, né, o assunto que está bombando no dia ou na semana, e trazer e criar uma conexão com ele. E aí sim... Era isso que eu ia falar agora. Então, e aí sim você conseguiu usar, né? O importante é que o conteúdo que você vai usar um meme, por exemplo. Eu gosto muito de humor. Quem acompanha a minha página, você vai ver lá que eu tenho pelo menos 50% dos conteúdos, pelo menos a metade, se não chegar à metade, pelo menos uns 40%, são conteúdos de humor, porque eu acho que o humor ele quebra o gelo de cara. O cara para ver aquilo, para ler, para ver o vídeo, mas só que eu passo uma mensagem. Então, outro dia eu coloquei um post, um vídeo que todo mundo conhece, que é aquele trânsito na Índia, que é um monte de carro ao mesmo tempo, mas não bate. E o que eu quis falar com aquela imagem? Né? Todo mundo conhece esse meme. É que você deve fazer o seu tráfego de mídia, o teu impulsionamento, como o trânsito da Índia. Por quê? Porque você eu vou falar sobre funil de vendas aqui. O funil de vendas é aonde entra o funil, a parte mais larga, a parte de cima, é onde entra o teu usuário, o teu avatar. Ele entra por cima do funil, é onde ele vai fazer a descoberta, ele vai te descobrir. Como, por exemplo, hoje várias pessoas estão me descobrindo com o conteúdo que eu estou fazendo com você aqui. Então, é a descoberta. Depois vem o relacionamento. Tá? Depois vem a conversão e embaixo é venda ou remarketing. Tá? O que é venda ou remarketing? A pessoa foi na tua parte de conversão, não comprou, você refaz o caminho de novo, fazendo remarketing, remarcando ela com outros tipos de conteúdo para que ela se convença a comprar o teu produto. Esse é o funil, é assim que funciona. E aí você tem que fazer conteúdos para cada etapa do funil. Então, aqui eu vou entrar agora na aula. Já adiantei um pouquinho, mas olha,
a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer os teus conteúdos é fazer uma busca de assuntos e temas, né? Então, se você, por exemplo, você é um PT, é um personal trainer, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar ferramentas de busca, como, por exemplo, o Google Trends, tá? E outras ferramentas, e essas ferramentas elas estão listadas neste e-book que vai estar à disposição de vocês na bio depois, tá? Então, tem várias ferramentas, vários métodos de pesquisa, em que você vai botar o tema, por exemplo, cardio, exercício para cardio. Você vai colocar esse tema lá, e ele vai te mostrar o que as pessoas que têm interesse nesse tema estão pesquisando. Temas relacionados a cardio. Aí vai aparecer uma lista. E aí você vai pegar e você vai separar esses subtemas, né? Colocou o assunto, apareceram os subtemas, você vai separar e você vai começar a criar posts para estes temas, porque as pessoas estão buscando. Estas ferramentas vão dar o percentual o volume de busca desses temas. Os principais temas vão estar listados de cima para baixo. Então, você sabe que, para o assunto que você é especialista, vou dar outro exemplo. Eu não sei se a Verônica da Mandala está aqui, mas ela é minha mentorada. Então, ela faz essa pesquisa colocando lá, mandala. Então, o que as pessoas estão buscando sobre o assunto mandala? Aí tem mandala de linha, mandala de linha crua, mandala olho grego. Aí ela vai vendo o que as pessoas estão buscando mais sobre aquele tema e vai fazendo uma lista. Essa é a primeira parte, para que você possa produzir conteúdos em volume para poder atender essa demanda. Então, aí depois, a gente passa para essa parte do funil, tá? Então, esse funil, ele é um triângulo invertido, uma pirâmide invertida, tá? Em cima, você tem a descoberta, é onde o teu usuário, o teu avatar, ele vai entrar. Aí, ele vai entrar por algum conteúdo que você criou, que você disponibilizou, que lhe chamou a atenção. Você foi uma isca. Você pegou ele e falou, opa, que coisa legal, deixa eu ver quem é esse cara, deixa eu olhar o perfil dele, deixa eu olhar o feed dele. Aí começa o relacionamento, né? Então ele entrou por esse conteúdo, que foi um conteúdo de descoberta, aí depois ele vai passar pela fase do relacionamento, em que geralmente você vai entregar aqueles conteúdos de valor, aquelas dicas voltadas para o negócio dele. No meu caso, eu fico alimentando esse meu avatar com dicas que ele possa usar nas redes sociais dele, como essa que eu estou dando hoje. Então, eu estou criando relacionamento. Então, depois, mais tarde, eu vou, e todo mundo que fizer esse funil vai oferecer uma solução mais completa, um curso, ou até a venda do produto físico, por exemplo, no caso da Mandala, as pessoas acabam buscando ela no direct, aquele vender sem vender. Através dos conteúdos dela, a demonstração do produto, da utilização do produto, da transformação que o produto pode trazer para a sua vida, as pessoas acabam te procurando para que você entregue essa solução. Então, é o vender sem vender. E, no final, os conteúdos para remarketing. Então, se você pegar, digamos assim, esse funil, digamos que esse funil seja em 3D, não é? Que ele tenha vários lados ali. E você fizer um corte nele e abrir num círculo, pegou o funil e abriu ele num círculo, a gente vai passar para o que eu chamo de paleta de conteúdos, em que você tem em cima, eu não sei se você está acompanhando o PDF que eu te mandei aí, em cima você tem... em cima você tem as fases. Eu estava respondendo uma pessoa que mandou uma mensagem. Na verdade, a internet dela está ruim, ela achou que a gente tinha travado, mas é a internet dela que está ruim. Mas eu estou acompanhando o PDF. Foi o que eu falei para ela.
Entra de novo. Mas o que eu estava falando, quando você abrir esse funil e ele virar um círculo, tá certo? Você vai ter as fases do funil em cima, descoberta, relacionamento, conversão e remarketing, tá? Depois, quem quiser, baixa, por favor, lá o e-book, é gratuito, tá? Para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. Mas dentro de cada fatia desse triângulo, você tem vários tipos de conteúdo, né? Então, na descoberta, você tem, numa fase, biografia, citações de personalidades, gamificação, mensagens inspiracionais. Inspiracionais, eu estou sem óculos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que eu achei bacana. Quando você coloca, de repente, citações e personalidades, a pessoa fala, tá, mas o que seria isso? Ontem você fez uma, né? Você fez uma postagem usando Woody Allen, né? Então, ou seja, você utilizou da atração de uma personalidade que já tem afinidade com as pessoas e trouxe algo relevante usando essa atração, ou seja, isso faz parte da descoberta, né? Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é bacana, as pessoas, talvez a pessoa que está ouvindo isso, ela fala, pô, mas como é que eu vou chegar em alguém? Como é que eu vou pegar essa pessoa para trazer ela para o meu funil? Eu acho que é bacana comentar uma estratégia que é muito interessante e ela deve ser usada, mas com cautela, são as hashtags. Eu acho que as hashtags, elas são uma oportunidade de você mostrar o seu conteúdo para um universo de pessoas das quais ainda não te conhece, mas que se relacionam com aquilo que você está dizendo. Então, a hashtag, ela mostra você, por exemplo, uma hashtag que eu sigo, que é o Treino em Casa. Eu vejo o conteúdo de muitas pessoas que eu não viria nunca, mas através dessa hashtag. Exatamente. Então, quando eu posto, por exemplo, um conteúdo relacionado ao fitness, à dança, a qualquer nessa linha, eu ponho a hashtag. Agora, não adianta você botar lá 50 hashtags que não vai resolver. Então, inclusive, você pode ser penalizado pelo Instagram se você botar um excesso de hashtag e se você colocar hashtags que são, digamos assim, proibidos pelo Instagram. Tem as proibidonas, tem as proibidas. Aí você vai sofrer uma coisa que a gente chama de shadow ban, que é o quê? Que é o banimento, mas é um banimento que você nem sabe que você foi banido. Sabe aquele cara que chega na festa e todo mundo sai de perto e ele não sabe o que está acontecendo? É isso que o Instagram vai fazer com você. Você vai ser aquele cara da festa que ninguém chega perto. Então, você tem que tomar muito cuidado com algumas regras, tá, do Instagram, para que você não tenha esse banimento, digamos assim, oculto. Então, voltando aqui, sobre a descoberta, quando a gente fala aqui, você falou das citações de personalidade. Isso é uma técnica que se chama subir no ombro de gigantes, né? Que é uma citação também de Molière, se eu não me engano, tá? Que ele diz o seguinte: eu só cheguei até aqui porque eu subi no ombro de gigantes, de pessoas que estavam antes dele, e ele se apoiou nesses ombros, e aí ele chegou onde está. Então, essa é a ideia. Agora, você pode usar qualquer coisa? Não, tem que estar sempre relacionado com o teu conteúdo. Então, por exemplo, eu coloquei esse do Woody Allen, era falando o seguinte, uma citação dele: 80% do sucesso é aparecer. Né? Tem a ver com o meu negócio, que é fazer o negócio dos outros aparecerem, o meu negócio aparecer através das redes sociais. Então, você tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Isso aí é um ditado popular. Que não é nenhuma personalidade que inventou, mas é a mesma coisa. Então, um outro que eu fiz do Stallone, ele falando que você tem que ser... se você fizer uma coisa com intensidade, com repetição e com fúria, você vai ter sucesso.
E é isso, é o cara focado, o cara que quer ter resultado, ele tem que realmente focar e ele tem que ir com fúria para o negócio, porque senão ele não vai ter resultado. Então, essas citações, elas fazem o quê? Elas são o funil de entrada. Porque eu não estou passando conteúdo. Não estou passando conteúdo. Eu estou fazendo uma ação motivacional. Uma ação, digamos assim, pô, esse cara tem a ver comigo. Sabe? Eu tô dando meu cartão de visita. Olha, eu penso desse jeito. E aí a pessoa vai se identificar. Então aí ela vai entrar no meu funil. Aí ela vai lá no meu perfil, ela vai dar uma olhada, ela vai ver os outros posts, ela vai se envolver com os outros conteúdos. E aí ela pode ou não me seguir. Mas se ela me seguir, ela vai ter entrado por aí. Gamificação. Gamificação são aqueles posts em que você coloca perguntas. Isso ou aquilo, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Sim ou não? São os joguinhos que estão disponíveis ali no Stories e que atrai também. A pessoa para lá para ver, opa, deixa eu ver esse Stories, está perguntando, eu vou clicar aqui. Começa a gerar aquela interação em que a pessoa vai lembrar de você num segundo momento e vai acabar te procurando. A biografia é falar de você, é dizer, se apresentar, dizer quem você é. Você, quando o primeiro contato, digamos assim, num relacionamento amoroso, num relacionamento de amizade, é a apresentação. É você dizer quem você é, e a pessoa vai dizer também quem ela é, e aí, se vocês tiverem empatia, vocês vão prosseguir para um relacionamento. Mas a apresentação, a biografia é importante. Por que eu vou seguir esse cara? Quem esse cara é? Então, lá em cima, além dos posts que você pode desenvolver, falando um pouco do que você é, da tua história. Né? Algumas pílulazinhas, né? Eu, por exemplo, fiz um post ali outro dia em que eu botei uma foto minha, que eu ainda estava com uma barba desse tamanho. Eu ainda estava no Brasil, né? Por acaso foi lá no pátio do prédio onde a gente tem escritório, em que eu coloquei a frase: ninguém se envolve tanto com o negócio dos outros como um publicitário. Né? Sim, eu achei sensacional essa frase. O que eu quis dizer aí? Duas coisas. Eu tenho comprometimento, tá? E eu sou publicitário. Então, se eu sou publicitário e você quer ter conhecimento nas redes sociais, em marketing, em publicidade, você está procurando isso, você, opa, o que é isso aqui? O cara está falando que ele é publicitário e que ele é um cara envolvido. Então, eu estou falando de mim e estou falando do que eu faço e do jeito que eu sou. Né? Então, essa é a porta de entrada dentro aqui do nosso... Posso dar um pitaco? Pode. Vamos lá. Aí a pessoa vai ficar pensando assim, mas qual é a quantidade de vezes que eu vou falar de mim? Ou seja, né, eu vou fazer um stories contando que é um Trajano todo dia, toda semana, todo mês. Aí, qual é a dica que eu dou? Para quem tem o perfil profissional do Instagram, você consegue visualizar os insights. Então, lá nos insights, você tem um número de pessoas que começaram a seguir o seu perfil. Então, você pode ir anotando como é que está o crescimento do seu perfil. E quando você perceber que houve uma entrada significativa de novas pessoas, aí você entra com esse conteúdo. Então, você tem que... aí, duas dicas coladas, ou seja, comece a anotar os dados do desempenho para você ter uma noção, porque às vezes a gente não fica perdido, não sabe se está crescendo, se está diminuindo. Então, utilize lá o insight para isso. Veja, eu anoto, eu observo e presto atenção nisso, ou seja, quantos seguidores eu perdi, quantos seguidores eu ganhei, faço uma análise semanal, uma análise quinzenal, mensal, até para poder conectar com aquilo que eu estou dizendo. E quando você perceber, falar, poxa, esse mês eu tive 50 novos seguidores. Poxa, são 50 novas pessoas que entraram no funil através da descoberta, que eu preciso dizer para elas, de alguma forma, quem é o Trajano, quem é o Luiz. Então eu vou lá e, pum, boto um postzinho com alguma coisa contando um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço, quem sou eu, né, qual o propósito do perfil, enfim.
Eu acho que Então, mais dica aí. nisso que você está falando, é importante também quando você vai utilizar o gerenciador de anúncios e que você vai escolher o público que você quer distribuir os seus anúncios, né? Porque, olha só, não adianta, o Facebook e o Instagram são negócios, eles estão aqui para ganhar dinheiro. Não adianta achar que você criar... Ele é seu amigo, ele não é seu amigo. Você criar, já foi o tempo quando o Facebook era aquele campinho lá de terra batida que a gente jogava bola, que a gente conseguia o mato lá... era alto. Aqui a gente fala assim na minha região, o mato era alto, naquela época o mato era alto. Então, agora acabou. Agora acabou. Você tem que impulsionar, você tem que aprender a usar o gerenciador de anúncios para que ele possa entregar seus anúncios, gerar mais tráfego para poder levar mais gente para o teu perfil. Agora, não fiquem também preocupados com o seguinte, eu tenho poucos seguidores. Eu tenho pouquíssimos seguidores, porque eu comecei esse projeto no final do ano passado, justamente para lançar o curso MKT Fit em parceria com a Mães, e aí eu criei um perfil, apesar dos perfis da Mães, da Les Mills, da Mães Formação, que a gente ancorou o projeto, né? Eu quis criar um perfil próprio para que eu pudesse me comunicar da maneira que eu quisesse, sem amarras e tal. Então, eu comecei o perfil do zero seguidores. E eu tenho pouquíssimos seguidores. Só que se você for ver a interação com os meus posts, é 500 curtidas para cima, aí você tem 20 e tantos salvamentos, aí você tem a live, eu acho que foram 10 pessoas que enviaram a live, enviaram no aviãozinho para alertar para a live. Então, não importa o número dos teus seguidores, importa o atingimento do conteúdo que você está colocando. E aí, como é que eu faço para impulsionar isso? Eu coloco um valor baixo, bem baixo mesmo, tá? Em cada post que eu faço, mas eu coloco isso em todos os posts. Todos os meus posts são impulsionados. E aí eu determino qual tipo de público que eu quero que veja e qual tipo de interação que eu quero que tenha aquele post. Se é curtida, se é envolvimento, se é visualização. Aí depende. Isso aí é uma coisa mais avançada. Não é para a aula de hoje. Mas, não dá para entrar muito nesse universo, que é um universo gigantesco, né? Pois é. Isso aí depois a gente até marca uma outra aula para falar de tráfego, aí eu explico como é que funciona. Mas o que a gente tem que se pegar hoje é sobre a produção de conteúdo. Então, essa parte de descoberta, bem claro, são conteúdos que você vai criar para que a pessoa comece a te seguir. Depois você vai para a parte de relacionamento, em que a pessoa já te conhece, tá? E aí você vai começar a entregar para ela conteúdos mais profundos, não tão superficiais como esse da biografia, da tua biografia. Não estou dizendo que seja superficial, mas que não está agregando valor. Essa outra fase, não. Essa outra fase você vai entregar conteúdos para agregar valor. Então, são dicas, tá? Tipo assim, como fazer uma live, por exemplo. Então, você vai ensinar o passo a passo para a pessoa fazer aquilo. Ou por que usar determinado recurso no Instagram, por que eu devo postar no Reels. Você vai ensinando ele a usar as ferramentas, a usar o marketing digital, entregando conteúdo, como você falou, você vai entregando mesmo, vai colocando sem dó nem piedade. Quanto mais conteúdo de valor você entregar, exatamente, quanto mais você entregar, mais ele vai ficar grato. E é isso, é uma relação de troca. Uma outra coisa que você pode fazer, certo e errado, por exemplo, quem é PT, pode fazer um vídeo, 2 vídeos, né? Colocar no mesmo post uma maneira certa e a maneira errada de fazer um exercício. Fazer, por exemplo, está sendo bem usado. Isso é uma maneira, de certo ou errado. E uma maneira, digamos assim, em que você está demonstrando como você deve fazer certo e como é que você pode estar fazendo errado. Ou então, você falando, olha, certo ou errado, isso aqui
para você impulsionar esse tipo de conteúdo, a maneira certa, a maneira errada de fazer. Uma outra coisa que você pode fazer é a comparação. Comparando, por exemplo, você vai fazer uma comparação de ferramentas para o mesmo fim. Canvas versus, sei lá, Stock Photos. Ou então uma ferramenta de edição de vídeo contra outra ferramenta de edição de vídeo. Aí você faz uma análise e aí você entrega, olha, essa daqui tem essas e essas e essas vantagens, e essas e essas e essas desvantagens, essa daqui tem essas e essas vantagens e essas desvantagens. E o exercício, o exercício para perder barriga. Eu faço o quê? Eu faço musculação ou eu faço aeróbica? As vantagens de aeróbica, as vantagens de musculação. Aí você faz uma comparação. Esse é um outro tipo de post. Você pode ler para mim que eu não estou conseguindo aqui no último. Perguntas e respostas. Tá. Perguntas e respostas. São aqueles boxezinhos que a gente usa lá no Stories e que a gente coloca à disposição da audiência para que eles façam perguntas. Eles enviem perguntas e aí você vai selecionando as melhores perguntas e vai respondendo. Né? Ou responde todas. Eu estou falando assim... Sim, eu acho que uma coisa... A audiência recebe lá 500 perguntas, não vai poder responder todas. Né? Mas coisa importante... a gente que tem um perfil pequeno, pode mandar pergunta que eu respondo todas. Tá? Então, eu acho que uma coisa importante, Luiz, para comentar na questão de utilizar os recursos, né, ou seja, da pergunta e resposta, ou seja, daquelas opções que tem no Stories, às vezes a pessoa faz uma vez e ninguém responde, ela fica frustrada. Só que você tem que pensar, você tem que pensar que você precisa criar uma relação e precisa fazer esse exercício com a sua audiência. Então você precisa ter uma constância para que você crie esse relacionamento com a sua audiência, para que ela comece a interagir com você. Então não vai ser no primeiro, no segundo, no terceiro, na enquete ou pergunta. Por exemplo, se você fizer uma enquete lá de filmes, né? Qual série da Netflix é mais legal? Essa ou essa? Não vai ser na primeira vez que vai ter 300 participações, mas você tem que ter uma constância. Você tem que fazer isso de uma certa forma. A mesma que coisa você com a doutrine, ensine, exatamente, doutrine, ensine a tua audiência a participar. E é claro, como você já disse, aqueles que têm mais relevância, ou no começo, você reposta, porque isso cria um sentimento com a sua audiência muito legal. Porque você imagina a sensação, eu vou lá como quem não quer nada e respondo uma coisa do Luiz. De repente o Luiz vai e reposta. Eu vou me sentir orgulhoso, vou falar, eu tive relevância, ele viu o que eu comentei, poxa, além dele ver e ser legal, ele repostou, poxa, que legal. Ou seja, as próximas vezes o que eu vou fazer? Vou participar de novo. Porque, o cara viu, ele repostou, poxa, eu quero participar, né? Olha, aqui, olha, uma pergunta aí. O Run.ermig falou que o Canvas, como é que é? Peraí, ele falou, deixa eu ver aqui, agora saiu. Ele falou que o Instagram é mais relevante para live e o Canvas para planejamento. São ferramentas diferentes, Olha aqui, olha, a Luciana Azevedo, ela falou, já fiz enquetes e tive um baixo retorno e desanimei, mas não pode. Não pode. Olha, uma coisa certa nas redes sociais é que só consegue sucesso quem é persistente. Quem fica ali martelando todo dia, sem ficar se importando com a quantidade de likes que você tem no começo. Uma hora a coisa vai acontecer, mas só vai acontecer para quem é persistente. Continue fazendo as enquetes, continue fazendo outras coisas, como eu falei aqui, você tem que fazer, digamos, o que eu chamo de guarda-chuva de comunicação. Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer as enquetes, você tem que fazer os posts, você tem que fazer as lives, você tem que fazer os reels. Agora, tem uma técnica e tem um jeito de fazer para cada coisa. Né? Então, voltando aqui... Luiz, deixa eu só falar, com relação ao que o An colocou, agora eu entendi o que ele está dizendo. É que você falou do Canva, mas o Canva é aplicativo para fazer arte.
Ele está se referindo ao Canva de planejamento. Ah, não, desculpa. Não, eu acho que ele estava se referindo. Até comparei banana com abacaxi, né? Porque eu falei do iStock e o iStock é para foto já pronta. Então, gente, só para... dentro do marketing, da propaganda, existem duas coisas, dois serviços que a gente tem gratuitamente que tem o mesmo nome, né? Que é o Canva, que é um aplicativo para criar arte, ou seja, você entra lá e já tem artes pré-prontas, você troca texto, troca foto, e o Canva, que é o método de planejamento, ou seja, você desenha ali todo o planejamento do seu negócio, da sua empresa, das suas ações. E eles, coincidentemente, têm o mesmo nome, talvez. Tem o mesmo nome, está dizendo aqui exatamente o Canva de planejamento, exato, beleza. É isso aí. Vamos em frente. Então, vamos lá. Eu tinha achado estranho, mas aí agora você explicou melhor do que eu. Eu entendi o que ele estava querendo dizer, vamos embora. Agora a gente vai na conversão, né? Aí a gente vai para outra fase do funil, que é a conversão. Aí, nessa parte, você vai demonstrar que você está habilitado, que você está preparado para entregar a melhor solução para aquele usuário que está te seguindo. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, posts de prova social. O que é prova social? Quando você vai para uma cidade, você veio aqui para Portugal, eu vou te perguntar. Você veio para Portugal, foi a primeira experiência aqui em Portugal, foi isso? Sim. Foi a primeira vez que eu fui. Você saiu do hotel, deixa eu almoçar, vou procurar um restaurante bacana, mas você não tinha indicação, resolveu não olhar, coisas, saiu na rua. Aí entrou numa rua, tinham 2 restaurantes, um do lado do outro. Num restaurante tinha uma fila enorme, e no outro estava vazio, não tinha fila nenhuma, era só pegar e entrar. Onde é que você vai? No que tem fila, a gente deduz que é melhor. Né? Todo mundo vai fazer isso. Tem fila porque é bom. Porque é a prova social. A fila na porta do restaurante é a prova de que a comida que está lá dentro é boa. A ausência de fila no restaurante ao lado é a prova, mesmo que não seja verdade, mas é uma prova social de que a comida lá pode não ser tão boa. Então você resolve não arriscar. Mesmo entrando numa fila, você prefere esperar mais tempo para poder comer uma comida que aquela fila está te dizendo que é melhor do que a do restaurante do lado. Então isso é a prova social. Como é que a gente transfere isso para o nosso conteúdo, para a nossa vida, dos nossos negócios? São aqueles testemunhos que você vai conseguir com as pessoas que consumiram o seu produto, que compraram o seu curso, que fizeram aula com você, que é PT, que compraram um produto físico como uma mandala, qualquer coisa que você entregue e a pessoa compre, né, se ela ficou satisfeito, ela vai, se você pedir, ela vai te dar um depoimento sobre aquela solução. Sobre o que você entregou. Só que esse depoimento, muita gente faz da maneira errada. Como é que faz? Fala assim, o Trajano é ótimo, uma ótima pessoa, excelente professor, cara bacana, e faz aquela rasgação de seda, puxa o teu saco, mas e daí? Não diz nada. Não diz nada. Então, qual é o tipo de conteúdo da prova social que interessa? É quando a pessoa dá o testemunho da transformação que o Trajano fez na vida dela. Olha, quando eu cheguei, eu tinha, no Trajano, eu tinha tais e tais problemas de coluna, de locomoção, eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia me relacionar, e depois que eu comecei a fazer as aulas do Trajano, eu consegui resolver esse problema por causa disso. Então, ela mostrando a transformação que o especialista, o professor, a pessoa que está entregando o conteúdo, ou o produto, fez na vida dela. Qual foi a transformação? É isso que interessa. E não
quão legal você é, quão formado você tem, quantas faculdades você fez. Isso não interessa. Interessa qual foi a transformação que essa pessoa atingiu. Então, esse é o tipo de prova social, esse é o tipo de testemunho que é interessante. Então, na hora que você for pedir para alguém dar um testemunho sobre um produto ou um serviço que você prestou, que ele consumiu e que ele está satisfeito, pede para ele falar qual foi a transformação que trouxe na vida dele. Que esse é o melhor testemunho. Bem, depois da prova social, a gente tem oportunidade e escassez. O que é isso? Aí a gente entra na venda propriamente dita. Liz, deixa eu só ter uma pergunta aqui, ó. Ah, sim, desculpa. Relacionado ao assunto da prova social. Quando você faz a venda e a pessoa elogia, você faz print e posta nas redes sociais. Isso é positivo ou é forçado? Não, é positivo. Se a pessoa fez o elogio espontaneamente, se é um elogio sincero, isso é prova social. Entendeu? Perfeito. Eu costumo, por exemplo, sabe o que você pode fazer? Você pode ter ali no destaque dos stories, que fica fixo, tá? Você pode ter um íconezinho chamado depoimentos. Então, você pega esse depoimento, tira uma print, bota nos stories, e aí depois você salva ele no depoimento. Porque aí as pessoas que quiserem, veja como é que é, as pessoas que quiserem saber o que falam de você, elas vão lá no depoimento, vai ter vídeo de pessoas falando de você, vai ter os prints das conversas, vai ter tudo lá. E aí, a pessoa que tiver interesse em ter essa prova social, ela vai poder acessar lá. Não tem problema nenhum, tá? E isso é muito usado. Quando a gente vai buscar lá no aplicativo de restaurante, não é? de hotel, de qualquer coisa assim, a gente não vai nos comentários, vai querer ver o que estão falando. Com certeza. 9.9, fabuloso. Pô, fabuloso, mas deixa eu ver o que estão falando aqui. Opa, o cara falou que o café da manhã é meio assim. Você vai tirando as suas conclusões. É a prova social. Então, vale a pena sim. Bem, então, falando aqui da oportunidade e escassez. É quando aí, efetivamente, você vai botar o bloco na rua. Você vai botar o teu produto para vender. Então, você vai apresentar o teu produto como uma oportunidade para que aquela pessoa resolva aquela dor específica. Por exemplo, oportunidade. Estou abrindo uma nova turma de PT no horário das 15 horas. Oportunidade. Né? E só para 10 pessoas. E só 10 vagas. Só para 10 pessoas. Escassez. Só para 10 pessoas, escassez. Então, você viu como é que você junta oportunidade com escassez? Quando você fala, estou abrindo uma turma nova de alunos para PT. Beleza, tá bom, quando eu tiver tempo eu vou lá. E nunca vai, né? A gente está acostumado a entregar o imposto de renda. Quem é mais velho, lembra que o imposto de renda no Brasil, antigamente, era o seguinte, chegava a data em que você tinha que entregar, e eles prorrogavam, porque ninguém entregava, nem na data, nem no mesmo dia. Então, mesmo fazer o imposto de renda, chegava na data, ó, aí depois acabaram com isso. Acabaram, deve ter uns 10 anos ou 15 anos que acabaram com isso, mas antigamente eu me lembro. Chegava na televisão, olha, a data do imposto de renda foi prorrogada. Então, a gente procrastina o tempo todo. Então, você tem que colocar uma escassez. Só tantas vagas, só até o dia tal. Então, você faz a oferta, mostra a oportunidade de transformação, mas você coloca um deadline ali. Quando que isso vai acabar? Por que isso vai acabar? O limite daquela oferta. Então, você entrega a oportunidade de escassez. Luiz, deixa eu falar uma coisa que eu acho que talvez algumas pessoas possam estar pensando assim. Dentro desse funil, e que agora... quando você está abrindo ele vira um círculo. Em que momento eu vou, a partir de quando eu vou começar a etapa da descoberta, quando que eu passo para o relacionamento, quando que eu vou para a conversão e quando que eu vou para o remarketing. Ótima pergunta. Ou seja, eu não sei se você ia falar isso, mas enfim. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, lembra mas eu acho que isso
Eu acho que isso talvez esteja na cabeça das pessoas, pensando, tá, mas caramba, Sim, mas que sim. hora que eu faço isso, né? Que hora que eu faço? Lembra do tráfego Exatamente. indiano? O tráfego indiano, o que é? É tudo ao mesmo tempo agora. Por quê? Por quê? Por exemplo, eu não estou fazendo oferta nenhuma agora. Sim. Eu não estou fazendo oferta nenhuma porque é estratégia minha. Eu fiz o lançamento do curso em novembro e eu achei por bem fazer um período maior digamos assim, de entrega de conteúdo, de relacionamento, crescer a minha rede e tal, para depois ofertar o produto, até porque o produto também vai sofrer ajustes e tal. Então, eu não estou na parte de conversão ainda. Mas se eu estivesse com o produto disponível agora, eu estaria anunciando o produto. Então, é tudo ao mesmo tempo agora. Por quê? Porque tem gente entrando e saindo no funil. Sim. O tempo todo. Tem gente entrando e saindo, entrando em várias fases. Então, você não pode escolher. O pessoal não vai seguir o funil marchando todo mundo junto, douradinho, ó, agora descoberta, agora passei para o relacionamento, agora vou para a conversão. Não. Um avatar vai estar lá em cima na descoberta, o outro vai estar aqui embaixo no remarketing, porque ele passou pela conversão, não comprou, mas continua interessado e você vai fazer o remarketing dele. Ou então ele veio do relacionamento e está na conversão. Então, o ideal, se você tem um produto pronto, você tem um curso, se você tem agenda, se você é um PT e tem uma agenda, você está abrindo vagas, se você tem um produto físico já pronto para vender, você tem que já estar fazendo também a conversão e o remarketing, que são as duas últimas partes. Né? Então, você faz tudo ao mesmo tempo. Só que na hora que você for fazer o impulsionamento pago, você vai direcionar as mensagens para os públicos certos. Por exemplo, quando você for fazer o remarketing, você vai escolher pessoas que viram determinados conteúdos. Já interagiram. Que já interagiram. Eu, por exemplo, eu estou fazendo remarketing, não para venda, mas eu estou fazendo remarketing de conteúdos que foram conteúdos que tiveram mais impacto, tiveram mais curtidas e tal, para pessoas que viram outras coisas. Então, a pessoa ela foi e curtiu um determinado post. Eu estou apresentando para ele um outro conteúdo, um conteúdo forte, um conteúdo bom, para que ela tenha mais envolvimento. Aderência. Aderência, exatamente. Sim. Então, eu estou fazendo o tempo todo tudo. Então, você produz todos os conteúdos, você tem que produzir todas as etapas, você tem que ir postando, não é para postar assim. Você pode até postar mais de uma vez por dia, tá? Pode postar mais uma vez por dia. Só que o Instagram também fica de olho para quem posta muito. E aí você pode sofrer um shadow ban, tá? Eu acho que um post por dia, todo dia, é o suficiente. É o ideal. É o suficiente. É o ideal. É uma medida boa para você também, que, por exemplo, não tem... Você faz tudo, você faz o copy, o texto, você faz o layout, faz a imagem, posta, usa o gerenciador de anúncios, tal, não vai conseguir fazer um volume enorme. O importante é você ter constância e consistência. Ah, eu não consigo fazer todo dia, tá? Vai fazer 3 vezes por semana. Ah, não consigo 3 vezes por semana. Faz 2 vezes por semana. Menos do que isso, cara. Agora, o que é ruim é a inconstância. Tá? Se o Facebook, ou se o Facebook, quando eu digo Facebook, porque o Instagram é do Facebook, tá? Fizer uma leitura de que você não tem constância, que você posta uma coisa, ou posta 5 vezes na semana, aí passa 2 semanas sem postar, aí posta mais uma coisa, daqui a pouco você posta 4 vezes, ele começa a ver, pô, esse cara aqui não é constante. E ele começa a fechar a distribuição orgânica. Você começa a não ser visto. Tá? Então, assim, o importante é que você tenha uma constância. O ideal é poste todo dia. Produza conteúdo para postar todo dia. Não consegue postar todo dia? Escolhe, olha, vou fazer 3 por semana. E faça. E poste nos mesmos dias, por exemplo. Para você, para a tua audiência já saber, para o algoritmo do Instagram perceber que você tem aquela constância. E aí ele vai te entregar uma digamos assim, uma audiência para aquilo.
Olha, tinha uma pergunta aqui. Ele está perguntando exatamente sobre isso. Quando você faz postagem frequente, também de vez em quando reconhece e dá um up. Então, é isso. O que acontece? Eu vou explicar por que ele faz isso. Por que o Instagram faz isso? Não faz isso porque ele é bacana, porque ele gosta de você, porque não é nada disso. Ele faz isso pelo seguinte, porque o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles vivem de audiência. Né? As empresas pagam, as pessoas impulsionam, colocam dinheiro por causa da audiência dessas redes sociais. Então, quanto mais você está entregando audiência, você está entregando conteúdo de valor, quanto mais o teu conteúdo for interessante, mais o Instagram vai te ajudar organicamente. Porque ele é um ganha-ganha. Tipo assim, você ganha porque ele está te ajudando, abrindo o teu conteúdo organicamente, e o Instagram ganha porque você está retendo audiência para ele, audiência geral. Porque quando você entra num post ou você vê um vídeo, você não sai dali e fecha. Você vai e vê outro, e vê outro, vê outro, vê outro. E quando você viu, você ficou horas ali na audiência daquela ferramenta. Então, quanto melhor o teu conteúdo, quanto mais gente estiver vendo o teu conteúdo, mais o Instagram vai te ajudar. Isso aconteceu comigo. Eu, quando comecei a postar, minha audiência para posts era muito baixa mesmo. Mas eu continuei, porque eu sabia que o caminho era esse. E aí chegou um momento que, bum, de repente, eu estava tendo 100 curtidas. Falei, opa! De repente, de um dia para o outro, amanheceu, estava dando mais de 100 curtidas. Aí eu continuei. Agora, cada post que a gente coloca é de 500 para cima. E eu espero que atinja os milhares. Isso é que importa, não o número de seguidores. O número de seguidores é importante também, mas não é o principal. O principal é o envolvimento que você consegue com os conteúdos, com os posts que você coloca. Bem, legal. Deixa eu responder aqui a Luciana. Lu, é o seguinte, ela está perguntando aqui, ela já pensou em abandonar o Facebook e ficar só no Instagram. Luciana, imagino eu que você deva ter uma página no Facebook. Se não tiver, faça uma página no Facebook e o seu perfil no Instagram ele tem que estar um perfil business, ok? Porque aí você consegue conectar as duas contas. Ou seja, a sua conta business do Instagram com a sua página no Facebook. E quando você vai usar o estúdio lá do Facebook de postagens, que é uma ferramenta ótima, você já pode postar no Instagram e já marcar o Facebook e ele automaticamente já posta nos dois. Então você não precisa ficar se preocupando em ter que um sair lá no outro. Então isso facilita muito a vida e sim é importante você manter, você alimentar o seu Facebook. Até porque muitas vezes você vai fazer um anúncio e você vai necessitar de ter um movimento no seu Facebook para poder, dentro da sua estratégia, trazer pessoas para a página de conversão, para o perfil do Instagram, enfim. É importante sim inclusive, manter as duas. Não consegue, não abandone. Você não consegue impulsionar no Instagram se você não tiver um perfil no Facebook, porque você usa o gerenciador de anúncio do Facebook. Né? Sim. Não existe um gerenciador de anúncio para o Instagram. O gerenciador de anúncio é do Facebook. Então, para você usar, você precisa. Agora, olha, tinha uma pergunta aqui, ó. Vale também verificar o horário que você teve mais envolvimento, postar nesses horários? Sim, vale sim. Eu não me preocupo muito. Eu tenho um horário de postagem que é mais ou menos assim, de manhã. Entre 9 e meio-dia, eu também. Eu pego e faço meu push. Porque eu impulsiono. Então, não tem tanta diferença. Quando você faz organicamente, sim, você vai ter a audiência está ali, e aí viu o post, vai lá e clica. É o pessoal que está te seguindo. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu impulsiono durante um período, eu boto um valor para ser gasto durante um período, ele vai ficar rodando dias e dias e dias e dias.
né? Então, não tem muito sentido eu ficar focando, olhando lá os horários. Eu olho lá na estatística, naquela barra de estatística, para ver quais são os dias que eu tenho mais audiência e quais são os horários que eu tenho mais audiência. Mas não quer dizer que, por exemplo, aquele pico lá que deu 21 horas, que é o meu pico de audiência, não necessariamente foi onde eu postei. Eu posso ter postado às 9 horas da manhã, aquele que rodou o dia inteiro e chegou às 21 horas, muita gente viu, porque estava impulsionado. Então, assim, uma coisa é a hora que as pessoas veem o post. Outra coisa é a hora que você posta o post. Exatamente. Então, só para complementar, eu acho que assim, a grosso modo, você pode ter, por exemplo, se você vai adotar a postagem de manhã, coloque lá 9, 10 horas. Que aí você posta 9, e aí o período, as pessoas que acessam de manhã têm a tendência de te ver. Ou, vou postar à tarde. Então pense 2, 3 horas da tarde. O efeito é o mesmo. Ou 6 horas da tarde. Então, eu acho que 3 horários de linha guia seria 9 da manhã, 2 da tarde, 6 horas da tarde. Eu acho que aí dá tempo do teu conteúdo andar, né? Se você postar às 11 horas da noite, provavelmente muitas pessoas, ninguém vai ver, né? Ou seja, porque a audiência já caiu, já está lá embaixo. Agora, 6 horas da tarde, existe uma tendência grande de muitas pessoas, depois das 6 horas da tarde, acessar as redes sociais, porque deixaram seus afazeres, enfim. Então, a gente tem aí mais ou menos 3 linhas, 3 faixas de horário. 9, 10 horas, ali 1 hora, 2 horas da tarde e final do dia, 5, 6 horas. Eu acho que serve como uma linha guia de referência, né? A pergunta aqui, para postagem orgânica, vale a pena postar em horário? Então, aí você está postando para quem te segue e o Instagram não vai entregar para todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, a postagem orgânica, se você não bota dinheiro no Instagram, você está perdendo tempo. Você está produzindo conteúdo que é o que toma mais, que você gasta mais dinheiro, porque tempo é dinheiro, você vai ter que parar para fazer aquele conteúdo, então você está gastando muito dinheiro ali. Porque nesse momento em que você está criando conteúdo, você está deixando de ganhar dinheiro. No sentido de que você não está fazendo o teu afazer que faz você ganhar dinheiro. Aquilo que você está produzindo pode fazer você ganhar dinheiro, mas você vai ter que investir nele. Aí quando eu falo em investir, é um valor baixo. Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar, eu já ia emendar nisso. Eu tenho até vergonha de falar quanto é que eu boto no meu post. Para ter 800 curtidas, 500 curtidas, eu boto R$10 em cada post. Eu boto R$10. Se você fizer... E é possível? Se você fizer 20 posts... Eu acho que é válido. Eu acho que é válido fazer um exercício assim. Se você fizer 20 posts por mês, botar R$10 em cada post, você vai gastar R$200 de investimento. Tá? Você vai gastar R$200 de investimento. Aí você começa com isso. Aí, por exemplo, eu faço remarketing. Além desses R$200, R$10 em cada post, eu tenho lá os posts Golden, que eu faço remarketing deles. Quer dizer, eu pego e invisto em alguns posts, eu reaplico para eles continuarem rodando. Então, essa é a minha estratégia. Eu gasto pouco, é um investimento baixo e me dá um bom retorno. Agora, é o que eu falei, você tem que ter produto para poder vender. E se você fizer um investimento, fizer os posts, fizer os conteúdos e oferecer o seu produto, você vai conseguir ter retorno muito maior do que você está investindo. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Ela está só comentando, a Luciana está comentando. Aí eu quero fazer um paralelo, que eu acho que só para a pessoa entender, que eu acho que é muito importante isso. Nem você falou aí mais ou menos em torno de R$200. Vamos supor que eu tenho um restaurante que atinge uma parte da cidade e a vida inteira esse restaurante, como é que ele fazia para sobreviver? Ele fazia cartãozinho de visita, ele deixava no balcão, o cliente pagava a conta, levava um cartão. Ou ele fazia folheto. Agora vamos fazer, eu chamo de conta porca. Quanto custa para você imprimir 5.000 folhetos? Para você fazer uma cobertura do seu bairro e às vezes nem dá. Então você tem que pagar
um criativo para fazer, ou você mesmo fazer, mas você tem que pagar uma gráfica para fazer, ou seja, vai 5 mil folhetos uma gráfica hoje, custa um valor muito maior do que R$200. E ainda alguém ia distribuir, ou seja, você não dá para você deixar uma pilha de folhetos no balcão, você tem que pagar para alguém distribuir. Ou uma empresa, não sei nem se existe ainda, as empresas de panfletagem, eu acho que no Brasil existe ainda sobreviveram. Acho que elas entregam só em carta de supermercado hoje, não entregam mais folheto. Mas enfim, você teria que pagar para alguém e distribuir. Então essa continha aí, você já está pondo aí 500, 600, 700 reais fácil para atingir quantas pessoas? 5 mil pessoas. E outra coisa. Não, e atingir assim, dá o folheto na mão, o cara amassar e joga fora. É aquela coisa chata de você tá andando na rua e o cara te entrega o folheto, você não joga fora na frente dele, mas na primeira lixeira você vai pegar e vai jogar. Essa é a propaganda que eu e o Luiz, alguns anos atrás, conseguimos trazer muito retorno para os nossos clientes, né, Luiz? Mas isso mudou, ou seja, hoje a gente tem essa nova realidade. Estão dizendo aqui, ó, aqui ainda existe panfletador. Marila, é isso? Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Você não precisa de cara investir um valor muito alto. Se você pegar, eu tenho R$200, pronto, separa aquele valor do seu orçamento, que é um valor de investimento para o teu negócio. Por exemplo, o Luiz está citando como personal trainer. Poxa, se eu me programar todo mês, se eu reservar R$200 por mês para investir na minha audiência, e se isso me trouxer um cliente de personal, já pagou os R$200. Já está pago. Então não é uma coisa que vai sair do seu bolso. Você não vai tirar do seu orçamento. Claro, talvez o primeiro, o segundo mês vai ser necessário você investir. Mas se você monta um planejamento, se você segue o funil que o Luiz está dizendo, e depois da live vocês vão poder baixar, entender com mais clareza isso, vamos supor que você vai lançar uma turma nova daqui 30 dias. Então, ao longo dos 30 dias, você vai colocar, sei lá, R$200, R$300 distribuídos conforme o teu volume de conteúdo. Seguindo lá, a descoberta, o relacionamento, e quando tiver próximo, o momento de fechar a venda, vai vir a conversão, e aí depois, ali no finalzinho, no último dia, você bota alguma coisinha de remarketing. O que vai acontecer? Você vai abrir uma turma, que essa turma vai pagar, ou seja, vai se pagar o investimento, e vai te trazer, esses R$200 vai voltar, e você já separa mais 200, ou seja, você guarda os 200 que você investiu e pega 200. E aí, a próxima, você vai ter 200 mais 200. Daqui 60 dias você tem 400. Daqui 90 dias você tem 600. E aí a coisa vai embora. Daqui um ano, você está investindo R$3.000 por mês. Exatamente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou, parece que você leu o meu curso, porque eu tenho um módulo, que o nome disso é LTV, tá? Que é o investimento, que o resultado de quanto que a pessoa deixa no teu negócio, diminuído do valor que você gastou para fazer a captura dela. Então, esse valor de LTV tem que ser, no mínimo, 3 vezes o valor que você gastou para fazer a captura. A captura é o CAC, né? Que é o custo por aquisição. Quanto custou para você conseguir aquele aluno, por exemplo? Te custou R$50. Então, você sabe que para você ter um resultado positivo daquela aquisição, ele tem que deixar para você, da entrada à saída dele, R$150. Né? Digamos que você cobre R$50 por mês. Vou fazer uma conta aqui, direto. R$50 por mês. Aquela pessoa tem que ficar, no mínimo, 3 meses no teu negócio. Se for um negócio, uma venda recorrente, estou falando de vendas recorrentes, por exemplo, aula de PT. Ela tem que ficar 3 meses pagando R$50 para que o teu investimento seja justificado. O que ficou, porque você gastou 50 e você recebeu 150, 150 menos 50, sobrou 100. Sobrou o dobro do que você investiu.
Essa é a conta. Você tem que fazer conta, tem ROI de marca, tem um monte de coisa que você tem que aprender para que isso seja um negócio viável, para que o teu negócio seja um negócio viável. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre produção de conteúdo. Bem, então, vamos lá. Aí falamos de oportunidade e escassez. Depois, a gente faz posts de demonstração. Quer dizer, como é que demonstrando como é que o teu produto funciona, como é que a tua solução funciona. É como se fosse um test drive mesmo. O melhor exemplo é isso, é o test drive. O test drive é o post de demonstração da concessionária. Você vai comprar um carro, você chega lá, você está na dúvida, o cara te mostra, olha, o carro tem isso, o carro tem aquilo, o carro tem aquilo, outro e tal, não sei o que, papapá. Mas eu ainda não estou decidido. Ah, não tá? Entra no carro e vamos dar uma volta. O cara dá uma volta, geralmente ele compra. Como é que você faz esse conteúdo de demonstração? É como, por exemplo, a gente está fazendo hoje. Eu estou entregando um conteúdo aqui mais profundo, fazendo uma live com uma, digamos assim, uma pontinha do iceberg do que eu tenho de conteúdo para entregar dentro de um curso mais completo, por exemplo, dentro de uma mentoria. Então, a pessoa vai estar vendo uma demonstração de uma parte da solução. Então, esse é um tipo de conteúdo de demonstração. Você pode fazer posts assim também, né? Agora, vamos lá. A última parte desse... Problema e solução. Problema versus solução. Problema e solução. Então, é aquela coisa, também continuando com a demonstração, explicar, né, como o teu produto vai solucionar um problema que a pessoa tem. Então, eu costumo dizer o seguinte, fazer a abordagem pela dor. Em vez de você falar assim, eu tenho... ou então assim, vou dar um outro exemplo. Perca 10 quilos em 30 dias com o meu método. O que você está falando? Você está falando da solução. Você está falando da furadeira, né? Como o Ladeirinha gosta de furar, lá nas lives dele. Você está falando da furadeira. Está falando da solução. O cara, pô, tá bom, tudo bem, beleza. Você e mais a torcida do Flamengo tem um método para eu perder 10 quilos e tal. Quando você fala, poxa, é difícil você colocar o cinto de segurança no carro para dirigir, porque você está com a barriga grande e ele acaba te machucando, não é? Você está falando da dor. Muito específica. Exato. Quem tem barriga sabe como é chato. Você tem que botar, é obrigado a colocar um cinto de segurança para dirigir e aquele cinto fica te cortando a barriga. Você falou do problema, você falou da dor. E aí você vai, dentro do teu copy, você vai desenvolver e apresentar a solução. E aí você vai mostrar que o teu produto pode resolver aquela dor dele, pode fazer ele perder 10 quilos, fazer ele perder a barriga, etc. Então você faz a abordagem pela dor para depois falar da solução. Porque quando você fala da dor, você toca na ferida da pessoa, a pessoa se identifica com mais facilidade. Quando você fala da solução, é mais uma solução. Porque não tem só a sua solução. Tem um monte de solução por aí. Então, a abordagem, nesse caso, é pela dor. Bem, aí o cara chegou ali no funil, no final do funil, na conversão, e não comprou. Pô, adorei tudo que você me entregou, mas eu tenho as tais das objeções, que são aqueles gatilhozinhos que ficam na sua cabeça, aquela vozinha que fica na sua cabeça. Pô, mas será que é para mim? A primeira coisa que o cara pergunta, será que essa solução é para mim? Será que vale a pena? Será que... Entendeu? Ele vai colocar um monte de desculpa. Então, é nessa hora em que você vai entrar com os conteúdos de remarketing. Em que você vai... por exemplo, você fez uma campanha de vendas. Você fez um anúncio em que pessoas acessaram esse anúncio, clicaram no anúncio, né? Curtiu. Curtiu. Ou não, clicou no link e foi para a tua página de vendas, onde você está oferecendo produto. Então, a pessoa entrou, olhou, foi embora, não comprou. Ou ela entrou, botou no carrinho, chegou na hora de botar o cartão de crédito, desistiu, foi embora. Essa pessoa, ela está marcada, porque quando você fizer uma página de vendas, a primeira coisa que você vai fazer, tá, é colocar o pixel do Facebook.
Famoso pixel do Facebook. O pessoal vai ver o que é o pixel do Facebook. O pixel do Facebook é um código, que é o código da tua página. Tá? E se você colocar esse código lá na tua página de vendas, ou lá no site, ou para onde você vai estar levando a pessoa, ela vai ficar marcada. Ela vai ficar marcada com ela ter feito esse caminho, ela ter ido do anúncio até o teu site, até a página de vendas, e aí ela fez um caminho, ela deixou um rastro. Ela entrou, ela adicionou no carrinho, ela desistiu e foi embora. Mas ela deixou um rastro. E aí você vai pegar e você vai criar conteúdos de convencimento. Quem nunca aqui foi comprar alguma coisa, foi só olhar e de repente começou a receber a imagem. Olha, eu comprei, acabou de chegar hoje, uma faca de açougueiro chinês. Eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de faca, eu tenho várias facas de chefe, fiz curso quando eu estava no Brasil, eu fiz curso de chefe no Senac, e eu gosto muito de cozinhar como hobby. Quando eu for a Portugal, eu já sei onde eu vou jantar. Bem, rapaz. Você não vai querer ir em restaurante, não, porque aqui em casa a comida é... O meu filho de 9 anos... Ele gosta de brincar comigo, que eu faço a comida e tal. Aí eu falo assim, e aí, Gabriel, gostou? Ele, não, adorei. É só para ver. Te enganei dessa vez? Eu falei, enganou. Então, assim, eu entrei porque eu estava querendo comprar um cutelo porque aqui não tem esses salgados de feijoada, que é a costelinha, carne seca, não tem. Então, você mesmo tem que fazer. Eu gosto de feijoada, eu adoro feijoada. Eu já estava ficando, assim, irritado de não ter feijoada, não ter os ingredientes da feijoada para fazer uma feijoada brasileira. Principalmente a costelinha. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz os meus salgados, né? Eu fui, comprei lá a costelinha fresca, comprei o que eles chamam aqui bife de redondo, que é o peito, né? O peito para poder fazer a carne charqueada, que é a carne seca, né? E aí eu preparo. Eu sei preparar, você bota salgado, deixa uma semana dentro da geladeira com sal grosso, que no final fica igualzinho do Mundial aí. Então aí eu precisava de um cutelo para poder quebrar o osso da costela. E aí eu comecei a olhar nos anúncios. Eu acho que quando eu falei assim, quando eu pensei, eu preciso de um cutelo, apareceu o primeiro anúncio, né? Porque agora o Instagram já está começando a ler o pensamento da gente, sem brincadeira. Se você falar alguma coisa, o teu microfone capta, o microfone do teu aparelho capta, e isso vai para lá, tá? E aí você vai receber o anúncio. Então eu recebi, aí eu comecei a olhar vários cutelos, mas só que eu não estava achando o que eu queria. Cara, aí teve um que eu entrei e fui ver, mas não comprei, saí. Eu comecei a receber, Eu levei um mês, mas eu comprei. Eu desisti, comprei. Eu fui remarcado, porque eu entrei e eu olhei aquele cutelo específico, não foi qualquer um cutelo, foi aquele que eu olhei. De todos que eu tinha visto anúncio, foi o que eu cliquei e fui na página de venda. E aí aquele anúncio foi me seguindo e uma hora eu decidi e comprei. Tá? Então, é assim que se faz o remarketing. Então, no remarketing, na fase de remarketing, você vai contar a história de transformação daquele produto, isso é um tipo de post. Né? Você vai reforçar prova social. Você vai explicar como é que funciona a tua solução. Você vai fazer posts de explicação. Isso é muito importante. Como é que funciona. Isso. Como é que funciona? Como é que funciona o meu método? Meu método funciona A, B, C, D, E, pá. Porque, às vezes, a pessoa não comprou porque ele não entendeu como é que funciona. É para ele, mas ele não entendeu. Então, você vai explicar e você vai marcar esse cara no remarketing. Se é um produto que está numa plataforma online, é bacana fazer um vídeo mostrando a navegação, como é que está a distribuição dos vídeos, ou seja, como é que ele vai ver esse material, como é que está disposto para ele. Então, é mais um exemplo de mostrar para o cliente o que tem lá, o que ele vai encontrar, né?
Então, aí nessa parte aqui, você também vai usar aquela oportunidade de escassez lá de trás, né? Mas você pode dar uma variada. Por exemplo, você pode mandar, se esse cara estiver na tua lista de leads, Sim. se você entregou uma recompensa, um e-book, qualquer coisa assim, e ele está na tua lista de leads, na hora que você for fazer a tua campanha de vendas, você vai fazer tanto nas redes sociais quanto no e-mail marketing, certo? Vai fazer nos dois lugares. Você pode mandar um e-mail para essa pessoa, porque ele vai estar marcado que ele entrou e não comprou, falando o seguinte, olha, eu vi que você ficou interessado no curso, mas por algum motivo não comprou. Se você quiser que eu tire alguma dúvida, etc., eu estou à disposição e tal, e o nosso curso vai encerrar a inscrição daqui a algumas horas, ou amanhã e tal. Você vai trabalhar com oportunidade de escassez de uma maneira diferente, né? Você também pode remarcar essa pessoa com um anúncio voltado para o prazo de encerramento. Tipo, botando aquele reloginho que tá, olha, faltam X horas para acabar e tal. E aí, se ele estava na dúvida, a escassez pode ser o gatilho, o empurrãozinho que ele está precisando para poder comprar o teu produto. E a comparação é o quê? É quando você compara a tua solução, o teu produto, com alguma outra coisa similar, com alguma outra solução que, de repente, ele possa estar pensando em, por exemplo, se você é PT e o teu produto é voltado para emagrecimento. Tá? Eu vou dar um chute aqui, vou inventar uma história. O teu produto é voltado para emagrecimento. Você tem uma aula específica para emagrecimento. E aí você vai pegar e você vai comparar em quanto tempo a pessoa fazendo dieta, só dieta, e quanto tempo ela fazendo o método que você aplica e também fazendo a dieta, quanto tempo ela vai conseguir emagrecer 10 quilos. Aí faz uma comparação, entendeu? Então, aí se ela tiver na dúvida, pensando nisso ou aquilo, abacaxi ou banana, ela vai tender para o teu lado, porque ela vai comparar. Eu vou levar 6 meses para conseguir esse resultado, aqui eu consigo em 3, a metade do tempo, então o método dele é melhor. Então, isso é uma maneira de você fazer um post de comparação para esse pessoal do remarketing. Bem, essa é a paleta de conteúdos que vai estar disponível lá na bio, tanto na minha bio quanto na bio do Trajano, que, assim, amorosamente colocou o meu e-book na bio dele, que é uma honra ter o meu e-book na sua bio aí. E, bem, falando agora, só resumindo, entenderam que fazendo todo esse conteúdo, você tendo um produto para vender, você tem que fazer o tráfego indiano, é tudo ao mesmo tempo agora. Vai postando cada dia uma coisa, uma fase do funil. Vai postando e vai vendendo. Se você resolver ter uma data certa para lançamento, por exemplo, tem gente que gosta de fazer lançamento, né? Que abre e fecha. Eu faço lançamento também. Abre e fecha. Você marca uma data que você vai fazer a venda. Então, aí você vai fazer aqueles conteúdos mais de venda, anúncio de venda, mais dentro daquele período em que você vai estar com a oferta aberta. Porque não adianta você gerar procura do teu produto se você não tiver com ele disponível. Então, você tem que, estou com o meu produto disponível, está na hora de botar anúncio de venda. Mas todo o resto, todos os outros conteúdos, que são conteúdos de relacionamento, de entrada no funil, da descoberta, você pode mistura tudo e impulsiona tudo. Bem, então vamos lá. Aqui... Tá, aí eu falo de tipos de postagem. Eu falei, digamos assim, dos tipos de postagem principais, mas assim, quais as formas? Eu botei tipos de postagem, mas deviam ser formas de postagem, né? Então, você pode usar memes, aí como é que se usa meme? Você pega o meme e você adapta
ao teu conteúdo. Você tem que entregar alguma coisa, não pode ser a piada pela piada, né? Tem que ser a piada com um fundo de verdade, a piada que te leva para algum lugar. Então, quem tiver dúvida sobre como é que se faz isso, vai no meu perfil, vai no meu feed e olha lá os memes que eu uso e vê qual é a mensagem que tá inserida dentro da piada, para vocês entenderem como é que funciona. E é só você adaptar para a tua realidade, para o teu segmento, tá? Bem, no ombro de heróis é aquilo que eu falei, que são as citações, aí sempre pegando uma citação que tenha a ver com o teu segmento, com o teu negócio, a personalidade que tenha a ver com o teu negócio, ou que pelo menos o que ela tenha falado tenha a ver com o teu negócio, tá? Dicas, que são como fazer isso, como fazer aquilo, né? A gamificação, que eu já falei, que são jogos que o próprio Facebook entrega de perguntas e respostas. Prova social, que são depoimentos das pessoas que já usaram o teu produto, o teu serviço, e que tiveram uma transformação na vida delas. A recompensa, o que é a recompensa? Por exemplo, você oferecer um e-book. Aí você faz um anúncio do teu e-book, a pessoa clica, ele vai para uma landing page, que é uma página de captura em que ele tem que deixar o nome e o e-mail dele, para poder baixar o e-book. E aí você conseguiu colocar a pessoa dentro do teu funil, você começa um relacionamento com ela, que é até um relacionamento mais profundo, porque você tem o e-mail dela e você periodicamente pode enviar para ela conteúdos relevantes, conteúdos mais profundos. E chamada para comprar, etc., né? Então, esses são os tipos de conteúdo. Bem, depois que você fizer isso, você monta a tua planilha de post semanal. Então, você distribui os conteúdos pelos dias, tá? Levando em consideração o seguinte, vamos pensar numa coisa. Segunda-feira, quando a gente vem do final de semana, a gente está afim de alguma coisa? Não, né? Tá todo mundo tendo que trabalhar quase que forçado. Então, não adianta você entregar conteúdos muito profundos na segunda-feira, porque a tua audiência não tá disponível para isso. Então, conteúdos mais simples, como, por exemplo, gamificação, perguntas que ela vai responder sim ou não, ou então aquele post de motivacional, em que você vai colocar uma citação de alguma personalidade, ou alguma frase tua que seja motivacional, quer dizer, para o cara começar bem a semana, dar aquele empurrãozinho. Aí, na terça-feira, você já coloca uma questão um pouco mais, uma dica, por exemplo, uma coisa simples que ele possa aplicar. Chega na quarta-feira e na quinta, eu costumo colocar conteúdos mais profundos. São dicas mais profundas. Chega na sexta-feira, eu posso botar uma prova social, alguém falando bem do meu negócio, ou alguma coisa que eu executei, algum serviço que eu executei. E no sábado e domingo é o lifestyle. Então você vai distribuir os conteúdos, vai pegar esses conteúdos ali da paleta de conteúdos, vai criar esses conteúdos e distribuir na tua semana. Vai fazer isso toda semana. E aí você vai conseguir produzir com aqueles temas que você buscou. Aqui no final do e-book eu dou as ferramentas todas, onde é que você vai buscar. Você vai ter tema para fazer para a vida toda. Muita coisa. Uma vez que você comece esse processo, isso vai ficar automático na sua cabeça. Você vai começar a fazer já sem ter que consultar, porque você já vai estar acostumado com o teu meio, com os teus temas, o que as pessoas estão buscando, e você vai começar a fazer essa produção com mais facilidade. Por isso é que eu digo que é um método para você produzir conteúdos infinitos. Isso não tem fim, você continua produzindo indefinidamente. Bem, estamos chegando agora no final. Eu fiz um organograma de produção de conteúdos infinitos, que vai estar no e-book, tá? Que primeiro, busca por assuntos, definição de temas, entender o funil de vendas,
abrir esse funil, recortar ele para a paleta de conteúdos, fazer os tipos de postagem de acordo com as etapas do funil e passar tudo isso para a planilha de post semanal. Se você seguir esse passo a passo, fizer uma vez e aplicar, você nunca mais vai ter dificuldade em criar conteúdo para botar nas suas redes sociais e, principalmente, conteúdos de valor, conteúdos que realmente vão converter usuários em fãs e fãs em clientes. Tá? Bem, aqui no final, eu fiz uma lista, vai estar aí no e-book, de ferramentas que vocês podem usar para fazer a busca dos temas. Tá? E cada uma delas eu expliquei como é que se usa, tem fotografia aqui, print de como é que vai aparecer essa busca, exemplos de busca. Quer dizer, vocês vão ter um passo a passo aqui para, estudando isso, até o final de semana vocês já estão aplicando isso para a vida de vocês, para a rede social de vocês. Tá? Então é isso. Eu cheguei aqui ao final da explanação. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Já estamos aqui completando quase 2 horas de live. Gostei muito. Eu também gostei muito. O Trajano pela participação dele, muito importante, as intervenções que ele fez. E aí eu abro para vocês esses últimos minutos para que vocês façam perguntas. Se o Trajano também, se quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Eu queria falar 2 coisinhas. Gente, para quem ficou até agora, para quem gostou desse conteúdo, 2 coisas. Primeiro, é óbvio, você terminando aqui, você pode acessar tanto o meu perfil quanto o perfil do Luiz, né? E lá na bio vai estar o link para baixar, é simples, é rápido, você vai colocar seu nome e seu e-mail na hora, já vai abrir para você, você vai poder salvar e, conforme a sua disponibilidade de tempo, dar uma estudada nesse conteúdo. Agora, uma outra coisa importante para nós, que é uma forma de você retribuir para nós essa aula, e hoje, de fato, realmente, Luiz, parabéns, que foi uma aula sensacional, conteúdo muito importante, muito relevante. Qual é a forma de você que nos assistiu nos retribuir? Retribuir a mim, retribuir ao Luiz, compartilhando essa live para as pessoas que você acha que vai ter relevância para a vida dessas pessoas. Então, nos ajude. A forma que você pode nos ajudar, a forma de retribuir, né, com carinho para a gente, é compartilhar. Você pode compartilhar enviando ela tanto no direct das pessoas que você acha que tem valor para isso. Também não adianta mandar para a pessoa que não se interessa pelo tipo de assunto, mas, ou seja, aquelas pessoas que você acredita que vão ter interesse por um conteúdo relacionado à marketing digital, manda para elas pelo direct. E também você pode compartilhar no seu stories, convidando as pessoas a assistirem, tá? E essa live vai ficar salva no perfil do Luiz, que é o MKT Digital. MKT não Digital não é para todos, tá bom, gente? Não é para todos. Então... é até polêmico esse nome. Eu quero me explicar. Não é uma questão de soberba, não. Quando eu coloquei o nome do perfil MKT, vou falar em português de Portugal, MKT Digital não é para todos, porque não é para todos mesmo. É para aqueles que têm à disposição o foco, tá, e a resiliência de continuar tentando até chegar lá, porque não é fácil. É simples, mas não é fácil. Leva um tempo até você conseguir chegar lá. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 123 ou 124 seguidores, antes de eu começar a live aqui, espero que aumente um pouquinho, e não me importo com isso. São 123 pessoas, ou 124 pessoas, que estão no meu perfil porque se identificaram com o conteúdo que eu estou entregando. E eu sei que esse número é baixo, mas que o mais importante, o verdadeiro capital que eu tenho, são os conteúdos que eu produzo e coloco, que tem 500, 600, 800 curtidas, de pessoas que vão lá,
e veem aquele conteúdo e bebem daquela informação e que eu vou poder fazer o remarketing, entregar o meu curso mais para frente. Então, você que está começando o perfil agora, não se liga na quantidade de seguidores, não caia, mas de maneira nenhuma, não caia na tentação de comprar seguidores, porque no dia que você fizer isso, você vai ter aberto a cova para jogar o seu perfil lá dentro e o Instagram acabar de enterrar ele. Porque o Instagram não gosta, é contra completamente essa política de compra de seguidores. Além disso ser contra a política do Instagram, isso não vai só vai fazer você gastar dinheiro, não vai te trazer resultado. E eles vão embora, né? Eles vão embora, eles não vão engajar. E saem. E não tem engajamento, não tem envolvimento. E aí, quando o Instagram perceber que você tem lá 10 mil seguidores e o teu post tem 12 curtidas, ele fala, opa, tem alguma coisa errada aqui nesse perfil, deixa eu dar uma olhadinha. E aí pronto, acabou o seu perfil. Então, fique lá, fazendo o seu trabalhinho, faz o seu dever de casa, faz os posts de conteúdo, de valor, posta todo dia, impulsiona R$10 em cada post, tá? Faz o seu funil de venda, bota o seu produto para vender, que você vai ver que você vai encontrar resultado. Tá bom? Então, é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Obrigado mais uma vez por vocês terem ficado com a gente até esse horário. Vamos marcar outra, Trajano, que essa daí, olha, com certeza. Para a estreia, foi sensacional. Sensacional, né? Eu gostei muito. Luiz, quero te agradecer a confiança. Você que é um profissional renomado, que tem uma bagagem muito grande, por ter me convidado a gente começar essa collab, né? A gente começar essa troca de informação. Então, poxa, fiquei muito feliz com o convite. E, meu amigo, tamo junto. É engraçado que a gente não se falou muito, mas enfim. Quando o Luiz falou, posso te ligar? Nós ficamos 1 hora no telefone e assim, e de verdade, parecia que eu já era seu amigo de anos, cara. É muito incrível isso, é muito legal. Quando eu foi uma identificação imediata. Nós ficamos 1 hora no telefone. Eu costumo falar no telefone, no Viva Voz. Eu tenho esse hábito. Eu não gosto de ficar botando. Eu perdi o hábito de botar o telefone no ouvido, né? Porque me incomoda. E, assim, minha esposa estava na sala. E aí ela falou, poxa, cara, que cara legal, cara. Que bom, cara, fico feliz. Deu para ver a pessoa boa que você é na conversa. Então, a gente se identificou na hora. Muito legal isso. Isso é importante, né? Uma parceria que começa agora e que vai para frente, entendeu? E se Deus quiser, você vem fazer uma visita aqui em Portugal e eu vou te levar nos restaurantes aqui, umas tascas especiais que tem aqui. Vamos tomar uns vinhos do Porto, uns vinhos do Douro, e você vai gostar. Beleza, então tá bom. Luiz, obrigado. Gente que ficou, obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, tamo junto. Vamos embora, vamos para frente. Tá certo, gente. Valeu, obrigado. Boa noite aí para vocês. Tchau. Tchau.